Está no ar mais uma edição do nosso Deu Liga, podcast de futebol internacional aqui do Grupo RBS, episódio 77, para falar de um clássico que talvez não seja considerado um clássico tão tradicional, como a gente já falou em vários episódios aqui, mas vamos falar de times que já foram mencionados aqui, pelo menos um. Vamos falar do Derby Basco, Atlético Bilbao contra Real Sociedad, jogam neste final de semana. Vamos falar um pouco da história desse clássico, vamos falar um pouco sobre essa rivalidade que aparentemente é saudável em alguns aspectos e também falar sobre o momento dessas duas equipes que não estão entre as melhores do seu país, mas com certeza movem multidões apaixonadas não só pelo futebol, mas também pela história. Estou aqui com Eduardo Castilhos, que depois de meses de férias retornou. Pô, fiquei muito tempo longe. Pra quem não sabe, vou falar, tá? A gente gravou um monte de episódio pra passar no... A gente cuidou todo o episódio pra falar e ele... pra quem não sabe, eu vou falar. A gente fez bastante episódio gravado, então acho que desde dezembro, começo de dezembro, eu não gravo com vocês. É um prazer estar de volta. Tava com muita saudade. Acompanhei vocês também no podcast. Tava bem legal. Legal. Então, muito legal o teu retorno, a gente fica muito feliz com isso. Fica muito feliz. Ainda mais que... Parece que tá sendo irônico, mas... Não, ainda mais que o Walter Júnior, Leonardo Oliveira estão com outros compromissos, Sim. né? E já que o Leonardo Oliveira não tá aqui, eu vou dizer, né? Xabi Alonso deixou o Real Madrid e veio pro Deu Liga, né? Verdade. Esse é o bingo do Leonardo Oliveira, né? Tem que ter, né? Qual é o outro bingo do Léo no Deu Liga? Mas tem ouvintes que chamam o Eduardo Castilhos também de Nicolas Fulcro. Ah, bah, e o caso passou, mas né? aí é um pouco... Como é que é o nome do magrão Mas dele? Depois eu vou uma procurar misturinha, aqui né? fora lá. Acontece. Ah, não, que é isso, cara? Mas Tá louco? é que tu tem Depende. dentes bem Não, cuidados. aquele louco lá tá zoado, velho. Tá mal, velho. Leonardo Bender também subiu do Sub-20, veio participar aqui Isso com a aí. gente, né? Novamente, segundo jogo consecutivo. Tá cada vez mais entrosado. Sub-20, ele tem cabelo branco já, velho. Ah, que isso, cara. Esculacho. Só que eu te chamei de Fulcruque agora. Mas é isso aí. Bom tema, né? Foi tu que Muito sugeriu, bom eu tema. gostei. É verdade, foi o que sugeri. Atento, né, às rodadas das ligas europeias. Domingo tem Atlético Bilbao e Real Sociedad. Não me pergunta o horário agora, que eu não vou saber Perfeito. de cabeça, mas daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco tu traz pra gente a Daqui a pouco eu informação. trago essa informação. Mas é isso, né, a gente fala muito de clássico que é de ódio, provocação, treta, e esse é um pouco diferente. Claro, tem a sua rivalidade, mas nasce de uma cultura, né, de uma identidade, de uma região. O Derby Basco. Vamos lá. Perfeito. Vai ser Então muito bom falar sobre isso. vamos chamar só nosso índice, daí a gente começa a falar melhor desse clássico. Nosso índice na tela para falar sobre a história do Derby Basco, as diferenças entre os clubes, que muitos acham que podem ser parecidos, mas têm sim suas diferenças, e quem vive a melhor fase, Atlético Bilbao ou Real Sociedad. O separelho, a gente vai discutir isso aqui também, e temos nossos quadros finais também do Deu Liga número 77. Quem quiser acompanhar as outras edições é muito bem-vindo para acompanhar no YouTube de GZH. Você deixa o seu like também, se inscreva no canal e também deixe seu comentário aqui para falar sobre esse Derby Basco. E nos outros episódios, por exemplo, o episódio número 31, nesta mesa não havia nenhum de nós. Essa mesa havia Leonardo Oliveira, Pedro Petrucci. Walter Pedro Júnior e Petrucci. Pedro Petrucci. Pá, mas era bem melhor a escalação. A escalação Credo. agora, acho que decaiu, será? Não, né? Eles falaram sobre o Atlético Bilbao. É um belo episódio, inclusive, recomendo para quem quiser assistir ou ouvir. No Spotify também tá lá, deixe as 5 estrelas. Siga o Deu Liga também no Spotify, que tem todos os episódios, os 76 episódios, mais esse, os 77, estão disponíveis. Vamos falar um pouco dessa história desse clássico. O Bender acho que trouxe bem. É um clássico muito diferente, né, do que a gente já trouxe aqui, por exemplo. Já falamos de Celtic e Rangers, um dos clássicos mais que as torcidas mais se odeiam. Fenerbahçe e Galatasaray, já falamos também. Real Madrid e Barcelona, por mais que não tenha aquele ódio de sair na porrada, mas tem uma rivalidade muito grande. Esse é diferente, Bender. O que tem de diferente nesse clássico aí? Os dois defendem uma região, né? Que é a região do País Basco, que pega um pouquinho da França, e o norte da Espanha, né, Castilhos? Isso. É uma das comunidades autônomas, a comunidade autônoma do País Basco. A comunidade autônoma é o jeito que eles chamam os estados na Espanha, né? Ela é composta por 3 províncias, a gente vai ver um mapa depois na edição, o Rafa vai botar pra gente, e são 3 territórios, Álava, Biscaia e Guipúzcoa. Mais ou menos 3 milhões de habitantes, fica bem perto da França, ali no norte da Espanha.
E é uma região muito rica da Espanha, né? Uma região bem abastada, assim, que tem essa questão dos times. O Real Sociedade deixou de fazer isso, né? A gente vai falar depois. Mas o Atlético Bilbao ainda faz isso, que é só usar jogadores da região ou jogadores que fizeram as categorias de base no Atlético Bilbao, né? Exatamente. E o Real Sociedad fica na cidade de San Sebastián e Atlético Bilbao, como o próprio nome já diz, em Bilbao, que são cidades vizinhas, né? Diferente da maioria dos clássicos que a gente trouxe até aqui também, né? É um clássico entre cidades e não da mesma cidade, mas sim um clássico da mesma região. Eles têm muito essa defesa, eu acho que pode ser comparada aqui, trazendo para o Brasil. Acho que uma das regiões que mais tem uma fanbase, digamos assim, é a região sul, né? Que é o sul defende muito, teve muito aqui lá, o sul contra o resto do Brasil. Muito já se defendeu a separação do sul do resto do Brasil. E lá também tem muito isso, né? Do País Basco ser independente da Espanha, o que a Catalunha conseguiu há não muito tempo. Enfim, eles defendem uma bandeira em conjunto, que é a bandeira do País Basco. Inclusive, num clássico lá em 76, eles entraram com a bandeira do País Basco, que era proibida, né, pelo franquismo, né, pelo ditador, que ficou entre 39 e 75, se eu não me engano, 69, alguma coisa assim. E daí, no jogo em 76, os dois, em conjunto, né, como uma prova de amizade, de resistência, entraram junto defendendo as cores do País Basco. E até então, eles só tinham jogadores do País Basco defendendo suas cores. É um clássico com muito respeito entre as torcidas, né? Tem essa união, tem essa parte de compartilhar os mesmos ideais, o ideal da causa basca, né? Que a gente... É um ideal, assim, que se fala bastante, até nos tempos atuais, que vem de longa data, né? A Espanha tem essa história também de muita luta entre as regiões, buscando... Tem culturas diferentes, né? É um idioma diferente que se fala lá. É um espanhol totalmente diferente do que a gente está acostumado, então é difícil de se entender. Tem ligação ali com algumas regiões da França, né? Então alguns jogadores franceses já jogaram na Real Sociedad, alguns jogadores que nasceram na França começaram no Bilbao, fizeram a base, por isso jogam lá. E eu até separei duas falas de jogadores que já disputaram esse clássico, para mostrar como tem um respeito entre os clubes, entre as torcidas. O Ander Herrera, por exemplo, que defendeu a camisa do Atlético Bilbao, depois jogou no PSG, chegou a jogar no Boca Juniors, então ele mudou bastante, né? Saiu de um clássico mais paz e amor e foi para um que se odeiam, que é o River e Boca. Ele considera que é um clássico menos agressivo. Óbvio que eles entram em campo querendo ganhar, querendo tirar com a cara do seu rival, né? Porque querendo não tem uma rivalidade, mas não chega nem perto. Acho que confusão entre as torcidas a gente não vai ver e nem pretende ter registros assim de confusões muito grandes, porque é mais do que o futebol. Eu acho que o futebol é usado também para representar essa causa basca. E o Mikel Oyarzabal, que é o capitão atual da Real Sociedad, também falou sobre isso. Falou que é um clássico que é muito legal de se jogar porque tem esse respeito e torna o jogo mais saudável, torna o jogo melhor. Que talvez a gente precise aprender um pouco mais com esse clássico. Pode ser. Porque tem uma rivalidade legal, é legal ter uma rivalidade, mas às vezes passa do tom, passa do limite e causa mortes, causa confusões. Foi uma região que se uniu bastante, principalmente durante a ditadura do Francisco Franco, 1939 a 1975, porque foi uma região que sofreu muita proibição por parte da ditadura, muita repressão por parte da ditadura, e acabou se fortalecendo por causa disso, e aí sim essa rivalidade ela foi diminuindo. O Ander Herrera, aliás, que tu falou, ele é um cara meio que mal visto agora no Athletic Club. Eles chamam de Athletic Club de Bilbao, eles não chamam de Atlético Bilbao, né? Chamam de Athletic Club de Bilbao ou Athletic Club só. E o Ander Herrera é um cara mal visto lá, porque ele foi um cara que fez a base lá e conseguiu crescer no time, só que depois ele saiu quando estava numa boa fase ainda. Isso aí deixa a torcida possessa, porque eles não, essa grana que eles recebem, não tem muito o que tu fazer com ela. Tu não vai trazer um jogador de fora porque a cultura do país não permite. Tu vai investir numa boa base. Tu vai investir na base. Só que aí, até tu substituir o Ander Herrera por um cara da base, acaba demorando bastante. Sim. Então eles ficam brabos com quem faz um nome no time e depois sai para outros países. E a gente vê bastante isso. No próximo tópico a gente vai falar um pouco dessas diferenças, que eu acho que é o principal, né? Sim. Que daí teve o ano que teve essa mudança.
Mas o clássico, tu chegou a ver o horário já do jogo, Bender, pra Às nós? 5 horas Do domingo, dia 1º. Dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro. 2026, 5 horas, horário de Brasília. Quem tiver livre, recomendo muito assistir o jogo. E a transmissão, onde é que é agora? ESPN e Disney Plus. Perfeito. Então tá dado o serviço já desse clássico, que historicamente tem 178 jogos, 71 vitórias do Atlético Bilbao, 60 da Real Sociedad e 47 empates, então tem um certo domínio do Bilbao, né? Tem um certo domínio direto e próprio com títulos, né? São 55 títulos oficiais para o Atlético Bilbao, né? Tendo aí Campeonato Espanhol, 8 títulos, Copa do Rei, 24 títulos. E o Real Sociedad, que nasceu 10, 11 anos depois do Atlético Bilbao, tem só 16 títulos oficiais, mas ele levou a melhor no confronto direto da final da Copa do Rei há uns 3, 4 anos atrás, né? É o grande jogo da história, foi o disputado grande em 2021. Era pra ter sido 2019, 2020, Copa do Rei, só que daí teve pandemia e foi 2021 com portões fechados. Uma pena, né? Que é o principal jogo da história entre os clubes, apesar do Atlético Bilbao ter essa soberania de títulos e até de tamanho, se comparado com o Real Sociedad, quem tem a maior vitória da história do confronto é o Real Sociedad. E tem, inclusive, a maior goleada também da história do confronto, em 1976. O Real Sociedad fez 5-0 no Atlético. Loucura. E o Real, lá na Espanha, é a Real Sociedad, É a Real. não o É Real isso. Madrid. Lá eles consideram o Real Madrid como Madrid. Isso. E Real, né, quando alguém fala Real, é a Real Sociedad. Até ouvi no último o episódio que nossos colegas, companheiros de Deu Liga, e o Pedro Petrucci, um grande abraço pra ele, que ele tá sempre na audiência no nosso chat aqui, então se vocês estiverem mandando, o Pedro Petrucci estará moderando, Tá. obviamente não, né, ele é um cara agora com responsabilidades maiores, É isso. Apresentador de programa. é, Cara, é diferente, né? mas tanto é que pro Atlético, o maior rival é o Real Madrid, né? Que é muito pelas questões políticas. O grande jogo é contra o Real Madrid e contra o Barcelona. Óbvio que tem a rivalidade com a Real Sim. Sociedad, por tudo que envolve a questão de região, tudo mais. Mas contra o Real Madrid e contra o Barcelona é guerra, basicamente. Porque daí sim é a rivalidade que a gente tá acostumado a ver de as torcidas se odiar, a torcida não gostar do rival, ter Por xingamento, vezes ter tem que confusões. ter estádio com torcida única, né, nos Aham. clássicos. Mas, inclusive, tem uma reportagem, tem no YouTube, pesquisando um pouco, né, estudando sobre o derby basco. Tem El Día Después. Como é que é o nome? El Día Después. Achou que ia me pegar Muito nessa, bem. né? Não, mandou bem. 16 de janeiro de 2023, um derby Vasco com amor. Aí eles flagram um casal na torcida mista, ela torcedora do Real Sociedad e ele torcedor do Atlético Bilbao, e eles interagindo, se provocando, aí o Real Sociedad sai na frente, o Bilbao empata, depois o Real Sociedad faz mais 2 gols. E assim, muito legal que a câmera ficou fixa neles, né? Tem uma reportagem um tempo atrás do... Termina com ele se agredindo. Termina o Não, relacionamento. felizmente é um clássico mais pacífico, né? Ele com cara de puto mesmo, né? E ela tirando sarro dele. Ainda fez, a torcida calada do Atlético Bilbao, não canta nada. Enfim, Sou contra muito... também, tá? Torcida mista. muito... É. Ah, não. É. Ainda Tudo bem bem. que acabou. Tudo bem o clássico ter amizade, ser um clássico é. da paz, Pô, assim, mas não precisa ter peraí. torcida mista. Na Paz verdade, tem limite. na verdade, me chamou a atenção no vídeo que eu não vi muitos torcedores do Atlético Bilbao na volta. Então, talvez não era nem torcida mista, era só um cara do Bilbao no meio da... Mas Perfeito. também é um pouco esquisito, É, né? né? Para com isso. Não Sem estamos- violência, mas também não... A gente não tá, é que a gente não tá muito acostumado também, né? É algo cultural de lá, Mas pelo tinha menos. torcida mista aqui, lembra? Não, tinha, só Sim. que é porque daí, beleza, tu vai com pessoas que tu gosta. Não tá ali no meio da... Mas ela também foi com o marido dela. Sim, então, Diferente do Guerrinha, ele fala com a esposa dele, né? tem isso. Vamos pro próximo tópico, que são as diferenças entre os clubes. O Bender mencionou bem, né? São 10 anos de diferença da fundação dos clubes, mas eles começaram com o mesmo ideal, que é ter apenas jogadores do País Basco revelados ali. E a Real Sociedad, o Real Sociedad, né? É difícil. Pois é, Agora o Bender deu aula É. também, né? Muito bem. pois é. O Real Sociedad, em 1989, começou a contratar estrangeiros. Exato. E daí, a partir de então, eu acho que eles mantêm muito ainda essa base de jogadores bascos e espanhóis, porque ainda é algo presente, mas eles se permitem também contratar estrangeiros até... Porque tu já tem essa rivalidade, Tu já é pior. tu já é pior. E daí tu tem um outro time que ganha mais dinheiro com isso, consegue investir melhor na base e vai levar os melhores jogadores.
como é que tu vai competir com isso? Não, tem que chamar gente foda. Daí... Da Espanha eles não costumam chamar muito, né? Aham. Eles demoraram pra começar a chamar mais. Mas da Espanha, até hoje, eles tentam não trazer. Mas aí da França, que é uma região próxima, de países próximos, de outros países, assim, eles acabam aceitando. Griezmann poderia ser naturalizado do País Basco porque fez categorias de base na Real Sociedad. Então ele poderia já. Aliás, dá um bom time a seleção do País Basco, tá? Tu tem a escalação aí? Não tem a escalação de bate-pronto aqui, mas eu pincelei alguns nomes. Quais são esses nomes? O Griezmann poderia ser naturalizado. O Laporte também poderia ser naturalizado. O Oyarzabal fez o gol do título, se eu não me engano, da Espanha na Euro de 2024. Iñaki Williams também. Iñaki Williams também, os dois, né? Os dois. O Munhaim tinha até pouco tempo atrás. Então são 3 goleiros. O Remiro, o Unai Simon. Tinha um terceiro goleiro ainda. O Arrizabalaga, né? Que passou muito tempo. O goleiro mais caro da história. Técnico podia ter o Xabi Alonso. Poderia ter o Arteta. O Unai Emery. Ou o Unai Emery. Pô, tem bastante... Tem bastante... É um país com 3 milhões de habitantes. Sei lá, quanto tem o Uruguai? 2 milhões? 2 aliás... Então, se tu comparar com o Uruguai, assim... Quem se beneficia disso realmente é a Espanha, né? É isso. A Espanha... Tanto é que na Eurocopa que eles ganharam em 2024, 8 jogadores do elenco da Espanha tinham a base do no País Basco. E eram 7... Pra ter comparação, Barcelona e Real Madrid eram 7. Eram 7 jogadores do Real Madrid e do Barcelona e 8 da Real Sociedad e do Atlético Bilbao. E a terceira força do País Basco, que a gente não citou ainda, é o Osasuna, né? Que também tem bastante ligação com o País Basco, assim, teve essa... Mas é mais da região de Pamplona, né? Isso, daí já não tem mais tanto essa identidade quanto defendem Atlético Bilbao e Real Sociedad. Mas tu citou também o Uruguai, né? E teve um ciclo migratório grande de descendentes do País Basco pro Uruguai. Inclusive, Arrascaeta é um sobrenome de origem basca. Então, eu gosto muito aula de cultura. Eu gosto muito dos sobrenomes Bender, né? dos jogadores do País Basco, né? Tem Arrizabalaga. Tem eles usam bastante o X também. Então o Guruzeta, o centroavante do Atlético Bilbao, me agrada bastante. Sansé. Então tem muito do francês também, né? O catalão e o francês andam próximos. Mas também teve o idioma português no Real Sociedad, né? A gente teve 6 brasileiros já jogando no Real Sociedad. Não foram tão brasileiros assim de tanto destaque. Tiveram algumas passagens, mas o que mais brilhou jogou pelo Grêmio. William José. Ele teve uma passagem de 2016 a 2021. Ele meteu muito gol lá, né? 170 jogos. Nem tanto. Meio, né? 170 jogos, 62 gols. Então ele tava no Real Madrid, né? Foi aquela contratação que ninguém entendeu. O Real Madrid contratou ele, rodou pela Espanha e no Real Sociedad ele se encontrou e se tornou um bom centroavante. Atualmente está no Bahia, né? Mas conseguiu fazer alguns jogos interessantes. Rafinha Alcântara também jogou lá. O Sávio, o atacante Sávio também. E dá pra mencionar também o zagueiro Luiz Alberto, que jogou no Santos e tudo mais. Então teve passagem ali. Alguns dos nomes de brasileiros que defenderam o Real Sociedad. O Sávio acabou estando numa das campanhas de rebaixamento do Real Sociedad. Foram 6 rebaixamentos e o Bilbao, por sua vez, não tem nenhum até então, né? E o Sávio, inclusive, ele erra um pênalti na penúltima rodada. Não então deve ser não é muito bem quisto por lá, eu acho. O pessoal deve gostar bastante dele lá. O último rebaixamento foi em 2018, né? E venceu 2 ligas espanholas já e 3 Copas do Rei. A gente chegou a falar antes da... Sim. O Barcelona e o Real Madrid, ao lado do Atlético Bilbao, são os únicos 3 que nunca caíram de divisão na Espanha. Então tem mais essa soberania com o Atlético Clube de Bilbao tem em relação ao Real Sociedad. Outra ligação deles com o Madrid é o próprio Atlético de Madrid, que surgiu como uma filial do Bilbao, né? Eles tinham descendentes do País Basco lá em Madrid, aí o Atlético Bilbao goleou o Real Madrid em determinado jogo, e o Real Madrid não aceitou muito bem desportivamente, e quem era do País Basco e estava lá em Madrid ficou puto com o Real Madrid, então quis criar um time basco para sempre bater o Real Madrid. Acabou que se tornou um filho do Real Madrid, o Atlético de Madrid. Então eles têm uma parceria ali, uma ligação, as mesmas cores, né? São as mesmas cores, vermelho e branco e azul. Então tem uma ligação forte entre os Atléticos. Vocês têm mais alguma diferença entre essas duas equipes, assim? Porque
É difícil achar diferença entre esses dois clubes, tanto porque a origem é muito parecida, né? Mas o fato de não ter jogadores, poder contratar jogadores do Real Sociedad, né? Muda, inclusive, né? A gente tava comentando antes, o Bender, sobre os jogos de videogame, né? No FIFA tu pode contratar, no EA FC tu pode contratar de outros países, não tem restrição, mas, por exemplo, a gente fez um episódio de games recentemente, dos que a gente gravou, que já que tu entregou, né? Que a gente gravou. A gente fez bonitinho, feliz ano novo, feliz ano novo, né? Mas agora era tudo mentira. Eu não gosto de mentir pro ouvinte. Perfeito. No Futebol Manager, por exemplo, tu tem essa restrição. Ou seja, tu não consegue contratar, se tu começa com o Atlético Bilbao, tu não consegue contratar jogadores. Na Real Cidade Adade. Sim. Dá. Que é desde 1989 que pode. Então, bem o como ele falou jogo é antes 2026. Não, pô, tô falando no jogo, cacete. Na vida real eu sei, pô. Pô, passei a manhã estudando troço, cara. Pior que ele estudou bastante. Estudei mesmo, bem cara. estudadinho. Eu tô meio... E editou matéria full também. Editou matéria e estudou. Isso ainda. Cada materinha que eu vou te contar. Complicado, né? Um abraço pra reportagem de GZH. Ai. E quem vive a melhor fase, hein, Leonardo Bender? Pois então. Aí é difícil, né? É difícil um pouco, né? Eu tenho aqui as últimas... Bom, o grande confronto direto entre os dois. Recentemente o Real Sociedad levou a melhor, como bem o Castilhos disse, né? Infelizmente era na pandemia, sem torcida. Mas recentemente o Real Sociedad tem se destacado mais aqui na La Liga. E o Bilbao tá ficando um pouquinho para trás, inclusive na temporada atual, né? Não é um dos clássicos mais atrativos, com certeza nesse último final de semana, que foi recheado de clássicos. Certamente a gente vai conseguir elencar clássicos melhores, assim, de jogo mesmo, de jogabilidade, do que Real Sociedad agora e Atlético Bilbao nesse domingo. O Real Sociedad está em 8º e o Atlético Bilbao está em 13º. O 13º com 24 pontos e o Real Sociedad com 27. Então são apenas 3 pontos que separam os dois. Mas o Real Sociedad tem beliscado ali umas vagas em competições europeias e o Atlético Bilbao tem ficado um pouquinho para trás. A última temporada dos dois, o Bilbao foi uma das sensações da La Liga, né? Tanto é que tá na Champions, tá... Agora, já que tu entregou que a gente gravou, estamos gravando na terça-feira. Não sabemos se o Atlético Bilbao classificou na repescagem ou não. Pega o Sporting fora de casa, precisa de um bom resultado para chegar nos playoffs ali de repescagem. Mas é um time que conseguiu beliscar uma Champions League, tem ali seus problemas, né? Porque é um time que, quando se destaca, tu sabe que vai perder jogadores. E até que não perdeu o seu principal nome, né? Que é o Nico Williams. O Barcelona tá tentando há algum tempo, principalmente depois da Euro, que fez o Nico Williams e o Lamine Yamal, eles querem formar esse ataque lá no Barcelona. Sim. Então, é um jogador desejado, o Iñaki Williams, e esses jogadores ali como o Sancé, Guruzeta, o Unai Simon é um cara que eu achei que já ia sair também, né? O goleiro titular da Espanha. E segue lá. E um dos responsáveis por essa campanha do Atlético Bilbao na temporada passada e na Champions também é o Ernesto Valverde, né? Que o Castilhos bem citou. Enfim, foi campeão pelo Barcelona também e agora voltou para suas origens, né? Que foi lá que ele começou a sua carreira como treinador. Enfim, vai ser um clássico interessante de ver. A Real Sociedad, se eu não me engano, foi na temporada passada que ela estava na Champions League também e caiu para o PSG nas oitavas, que o PSG que viria a ser campeão. Então fez uma boa campanha na Champions League, voltou depois de muitos anos a essa competição e fez uma boa campanha. Caiu para quem seria campeão. Não, é um time honesto, né? O Oyarzabal também é um cara que tá ali jogador. Muito por amor da camisa. Desde revelada. 2015 ele tá no é o capitão, é o centroavante, faz gols, artilheiro histórico. Tem o Gonçalo Guedes, que é um português ali que mostra que tem ainda... A maioria do time é espanhol basco, mas tem um russo lá que joga lá, tem um croata, tem acho, se eu não me engano, eles estão sem nenhum jogador sul-americano no elenco agora. Mas são os destaques e o Alex Remiro, que é um goleiro de seleção espanhola também, não é titular. O Takefusa Kubo tá lá ainda também. O Takefusa Kubo, tu te agrada esse jogador, né? Médio. Não foi muito bem, né? Porque lá foi meio apagado, né? Esperava mais dele. Mas o Arsenal tá de olho nele. Só pra corrigir, tem o Aramburu, que é da Venezuela. Isso, tá. O defensor do Real Sociedad venezuelano. É o único sul-americano lá no clube espanhol. Qual que é o perdão, mais um venezuelano. Yangel Herrera, que também tá no elenco. Não é a forte geração venezuelana. Não é dos titulares, mas também faz parte do elenco. Que jeito. Pois é, né? Perdão, Castilhos. Qual que é a opinião de vocês sobre esse negócio de não trazer jogador de fora? É bem complexo isso aí. Porque...
a linha tênue É, a linha entre a tênue. xenofobia E racismo com com preservar a nossas cultura. culturas. Né? Exato. Imagina que a gente tá trazendo pra dupla Grenal. Tá, Imagina se um dos clubes só contrata jogador gaúcho. tá. Tipo, óbvio que tem grandes nomes do futebol do Rio Grande do Sul, tu ia ter que fazer um trabalho de base violento, Sim. mas a gente sabe que os times do interior não têm uma base forte, né? Vide que a maioria pega jogadores da dupla Grenal que não acabam dando certo. Ou tu talvez abrir ali pra Uruguai e Argentina podem vir e gaúchos. Sim. Ou da região sul. Sim. Talvez fosse o mais aceitável. Região sul mais Uruguai e Argentina. A gente já contrata os ruins uruguaios já, né? É, Então a gente ia ter que ser obrigado a contratar. Ia vir Um abraço, Arezzo, Kiki Oliveira. Kiki Oliveira, essas coisas que o Grêmio contrata, por exemplo. Aí essa é a única alternativa, mas, cara, sei lá, se eu trabalhasse em algum lugar fora do meu estado e não pudesse ser contratado por ser de fora do meu estado, eu, sei lá, eu acharia sim. desonesto, assim, sabe? É. Mas, claro, tem toda essa questão da cultura, do local. Deve ser legal também tu estar andando na cidade e ver o jogador do teu time ali, saber Sim, que ou tem uma saber que identificação Tu tem uma maior. ligação, de repente, tua mãe foi É. professora dele Isso, sabe? Algo assim, tu tem pois é. É legal isso, mas é bem ali a tênue entre Pois a é. xenofobia, o racismo. E o Atlético Bilbao foi ter um jogador negro só em 2015 no elenco principal, É. que é o Iñaki Williams. O Claro que- lado positivo é que até jogadores esses considerados com pais imigrantes, né, que vão morar no País Basco, ali na região, eles estão sendo aceitos, mas muito porque eles são bons jogadores. Sim. Também tem todo esse lado assim, racial que pesa um pouco lá no País Basco, mas eles estão pelo menos aceitando, porque o Nico Williams e o Iñaki Williams são os principais jogadores dessa Sim. equipe. E já que eles estão ali, E vieram da base, né? da Que é aquilo que a base, gente foram falou. formados pelo clube, então eles são bem aceitos. Mas Exato. só na notícia que saiu do Nico Williams ser vendido, ele já sofreu uma pressão. Sim, Tanto é exato. que ele tá meio receoso de sair. E é uma região, por óbvio, né, predominantemente branca, então era difícil o Atlético Bilbao ter um jogador negro diante dessa cultura do clube antes disso. Né? Sim. Então, depois de alguns ciclos migratórios, e começaram a aproveitar jogadores estrangeiros na base, que acabaram se naturalizando espanhóis. Mas, realmente, eu já gostei mais. Né? Quando eu fiz o modo carreira com o Atlético Bilbao, eu gostava mais dessa cultura. Aí depois tu vai pensando um pouquinho mais, pensa, não sei se tá bem certo isso, né? Mas eu acho que é um pouco difícil a gente aqui da América do Sul falar que a gente não tem uma ligação direta com o País Basco. Talvez quem seja de lá consegue lidar melhor com isso. Até mesmo o torcedor do Real Sociedad consegue compreender perfeitamente essa cultura do Atlético Bilbao, sabe? E são tradições, né? Uma tradição que mais de um século, né? E tradições que eu acho que o Atlético Bilbao conserva bem e consegue manter até num nível saudável. Assim por dizer. Óbvio que tem muitas problemáticas além disso. Mas o Atlético Bilbao, um negócio que eu gosto bastante do Atlético Bilbao é que o jeito que eles recebem uma equipe que joga pela primeira vez no San Mamés. Que eles fazem. O capitão da equipe deixa uma flor ali numa estátua que tem de San Mamés ali. Então é todo um ritual, né? Pô, tu tá visitando pela primeira vez o nosso estádio. Seja muito bem recebido, né? Primeira vez aqui. Mas a gente quer que você perca. Sim. Mas tem toda essa tradição. Então é um time repleto, é um clube que vive disso. A torcida é apaixonada por isso e estão acostumados. Eu não vejo eles mudando esse cenário. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o Real Sociedad mudou porque viu que não tinha como competir. Sim. Tava ficando muito para trás. Exato. Então foi necessário mudar o seu estatuto, mudar suas crenças até para conseguir pelo menos se diferenciar. Senão é basicamente, tu é a nossa cópia. Sim. E não é legal isso numa mesma região. Exato. Eu vejo dessa forma. O Bilbao falou, não, eu quero manter as minhas Isso. raízes e já venci muito assim, então eu quero seguir assim para continuar com ciclos vitoriosos. Resta ver se eles vão manter isso por quanto tempo eles vão conseguir Eu acho manter. que isso não vai durar por mais muitos anos. Eu também acho que não. Me parece que a geração atual ela se importa menos com essas questões separatistas, sabe? Claro, na Catalunha ou no País Basco ainda tem uma identificação muito grande com esse separatismo e tal, por toda uma questão histórica, até muito também sobre a repressão que eles tiveram durante o período franco. Mas, por exemplo, todo guri
que, sei lá, nossa idade, mais ou menos, nasceu em 1990, teve uma épocazinha aqui no Rio Grande do Sul de ser separatista. No meu colégio, por exemplo, era meio que uma moda, assim, ter essa mongolice na cabeça, assim, sabe? Aí depois tu vai criando, tu vai ficando um pouco mais inteligente, tu vai vendo que não tem muito cabimento tu ser separatista no Brasil pra, sei lá, separar o Rio Grande do Sul do Brasil, que é uma questão aqui, né? Tu que é de São Paulo, não sei qual que é a tua opinião sobre isso aqui no Rio Grande do Sul. Pra mim é um troço meio idiota. Não faz assim, sentido. Não faz sentido nenhum. Mas e eu vejo que com o tempo isso vai perdendo força, sabe? Sim. Então possivelmente seja uma tendência também. E até pra tu não ficar muito pra trás, né? Tu já tá atrás de Barcelona e Real Madrid a algumas milhas, assim, de distância. Sim. Porque, pô, o dinheiro tá ali, basicamente. Mas tu tem condições, tu tem uma torcida apaixonada, daqui a pouco tu começa a abrir mais, tu segue com o teu trabalho de base excelente, revelando bons jogadores. Mas esse dinheiro que tu usa, tu pode trazer algum grande jogador ou melhorar o teu time pra competir, sabe? Porque de repente teu time começa a voltar a ter grandes conquistas e viver boa fase de novo, no caso do Bilbao, né? E aí, sei lá, um Messi lá de 2035, pô, eu gosto muito do Bilbao. Daí fala com o empresário pra falar com o dirigente, não, mas aqui a gente não aceita jogador que não seja do País Basco. Como é que o torcedor não vai... O torcedor que daí já é de uma outra geração, não, eu aceito abrir mão dessa... Isso aí é uma La Liga com gol do título de um centroavante francês e já acabou já esse negócio no Atlético Bilbao. Centroavante mexicano fazendo... O filho do Chicharito. Isso, já era, já. É uma rivalidade, então, bem diferente, mas que... Me agrada um pouco dessa história, sabe? É legal ver um clássico assim que as pessoas não querem se matar, as pessoas têm um ideal em comum e o futebol tá ali como, acho que o principal meio para eles conseguirem expor o que eles sentem também em relação a isso. Então é uma forma de expressão muito forte, principalmente a do Bilbao, né? E o Real Sociedad consegue fazer isso, mas pensa um pouquinho mais, acho que esportivamente também. Mais alguma coisa a acrescentar, meus queridos colegas, sobre este clássico? Então vamos seguir para os nossos quadros. Assistir, né? Assistir o clássico dominguinho, 5 horas exatamente. da tarde. Rodada do Gauchão toda é sábado, então domingo tá livre para assistir. Exato. Tu acha que quem acompanha a Deu Liga, que é o futebol europeu, tá muito preocupado com a última rodada do Gauchão, sábado? Não sei, dependendo do time que torce, mas eu acho que não. Acho que não tanto, né? Acho que tem o Saladinho. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas o foco é futebol internacional. Porque o mapa aqui é da Europa. Tem então, gente que acha. Aponta o País Basco ali. O País Basco? Ih, que jeito. Eu não vou me É que tá contra a luz aqui, daí tá um pouquinho difícil. Tá contra a luz, sim. Deve ser sim. Mas se não me engano é por aqui assim, não é? Perto dessa estrela. Ai. Não sei, posso estar errando bastante também. Vamos pros nossos quadros aqui agora, pro Bender não passar vergonha no professor de geografia. Dá pra ver também, que eu não tô conseguindo enxergar daqui também por causa da iluminação. Deve ser, senão sim. eu já tinha apontado já. Deve ser. Vamos para o Chada 5. Era onde eu tava pensando mesmo. Era? Ali, ó, aponta Embaixo, aí, meu. né? Ali, ó, isso, aí, ó. Já, né? Isso, tá parecendo o Homem do Tempo agora. O Paulo Borges. É por aqui, Eu tava pensando por ali. Isso, quando o Bender apontou mais pra cima... Não, Bentinho errou, apontou na Suécia lá quase. É o País Nórdico. É País Basco, não País Nórdico. Eduardo Castilhos, tu Oi. que trouxe a sugestão do Chada 5. É verdade. Uma leitura de George Orwell. George Orwell, meu escritor favorito, gosto muito. Gosto também. E eu acho triste que os livros mais populares dele não são os mais legais, assim. 1984, um baita livro, inspirou o Big Brother, que agora tá na moda também. Mas não é o mais legal, assim, nem a Revolução dos Bichos também. Pra mim, Na Pior em Paris e Londres é disparado o melhor livro, a receita é muito legal, mostra que ele passou um tempo de mendigo na França e em Londres também, mostra como que era a vida com um cara que ganha muito pouco por mês e que tem que ficar pingando de albergue em albergue. Era um jornalista que, em dado momento, em 1936, ele entra numa milícia socialista para enfrentar o exército do, na época, general Francisco Franco, um pouco antes dele dar o golpe na Espanha. O livro se chama Homenagem à Catalunha. E nisso ele entra nessa milícia. Ele sai um ano depois, 1967, depois de tomar um tiro na garganta, quase morrer. Que isso daí é um troço que meio que te convence, né? De largar a guerra, né? Um tiro na garganta. Eu acho que sim. Mas ele era um cara que entrou todo empolgado, assim, pra servir os ideais da Catalunha contra
o fascismo e acabou meio que vendo um lado meio monótono da guerra, ele fala, porque a gente tinha a impressão de que a guerra é pauleiro o tempo todo, trincheira, e mais antigamente, tiro, e na verdade ele fala que a guerra, né, é um troço que tu fica mal vestido numa trincheira durante muito tempo, esperando alguma coisa acontecer, e na maioria das vezes as coisas não acontecem, e tu não sabe direito o que está acontecendo, porque naquela época até a informação chegar, né? Então ele relata toda essa monotonia da guerra, assim, e o quanto acaba não sendo o que ele imaginava, assim, de um ideal revolucionário, que na verdade ele só chegou, e ele diz aqui que a guerra era feita de tédio, piolhos, falta de lenha, porque era muito frio, muito mais isso do que batalhas épicas, assim. E ele diz também que ele chegou e, pensava, vão me dar um fuzil e eu vou sair atirando que nem louco. Aí ele pega o fuzil não funciona direito. A roupa dele, ele pensou que ia estar com uma roupa legal do exército, dá um monte de trapo pra ele se vestir. Enfim, cara, ele tem um jeito muito pessoal, assim, de escrever, eu acho muito legal. E indico muito pros nossos ouvintes. Tu já vai emprestar ele, inclusive, né? Vou trazer amanhã pro nosso Nico. Perfeito. Gosta de ler. Nicolas Lila, ele faz uma resenha depois no Instagram, né? E ele gosta de emprestar livro também. Ele gosta bastante dessas Grande coisas. Nicolas Lira, que sempre um dos fundadores, né, do Deu Liga, sempre presente aqui, né? Ele vai adorar essa parte. Não consigo parar de olhar pro mapa agora. Fiquei muito triste que eu joguei lá pra cima, meu dedo, cara. Mas eu joguei pra ti e ainda eu caí, né? Mas é que eu confundi, achei que a Espanha era em cima, mas ali é a França, a Espanha é embaixo. Portugal aqui, ó. Eu não tava olhando Portugal, Espanha, França, Alemanha lá em cima. Tudo bem, tá perdoado bem. Os professores de geografia do chat... Eu fico triste porque depois os comentários vão ser esse, não sabe nada de geografia, é o cara que bota pra falar de País Basco, o ódio da internet, né, os haters. Um abraço pros haters. O cara começou o programa me chamando do Fulkrug e agora tá reclamando dos haters. Só porque não sabe geografia, não sabe ver um mapa. Pior que eu gosto de geografia. É complicado. Vamos para a nossa dica de viagem. E apesar do jogo ser em Bilbao, a dica de viagem do episódio 31 foi Bilbao. Então vamos falar de San Sebastián, que é a terra do Real Sociedad. San Sebastián, que fica na Baía de Biscaia, na região do País Basco. E é uma região bastante luxuosa, de muitas praias, bem bonitas, assim, se tu pesquisa as imagens. Praias de água bem limpa, cristalina. Muito mesmo. Restaurantes luxuosos. Areia ou pedra? Areia. Mas tem as lá pedrinhas. Na Europa tem as pedrinhas chatas. Tem, acontece, né? E tem os lugares pra ir. Mas, por exemplo, tu quer sair do Brasil e visitar San Sebastián, tu sabe como tu chega, Castilhos? Cara, chuta avião, depois um ônibus, sei lá. Tu só tem voo direto pra Madrid, né? Não tem direto pra San Sebastián. Tu pega o voo até Madrid. Primeiro. E depois são 5 horas e meia de trem. Ou 4 horas e meia de carro. Deve ter ônibus também, mas apareceu a opção de trem que deve ser até mais confortável, né? Um trenzinho ali, só que é uma longa viagem. Espanhol. É um pinga-pinga espanhol, né? E lá tu pode ter a região do Casco Viejo, onde tem alguns restaurantes, a Plaça de la Constitución, então áreas bem históricas, tem um museu também lá que falam muito bem, fala bastante sobre essa luta do País Basco, esse movimento separatista, então tem bastante coisa, acho que, pra fazer. E, claro, tu vai no estádio assistir o jogo, né? Anoeta, né? O nome do estádio. Ele mudou agora de nome, não mudou? Mudou. Mas a tradicional Anoeta. E, claro, quem vai a São Sebastião é meio que obrigação tu ir no estádio, né? No jogo. É porque é bonito, né? Uma das poucas torcidas que se viram de costas pra pular logo depois do gol. Eles ficam pulando de costas. Dá aquela agonia, tipo, cara, tu não tá vendo o jogo. Mas é muito bonito te ver a torcida do o gol eles já viram, né? Não, já viram, mas pode sair outro depois, né? É difícil, a La Liga não sai muito. No Grenal saiu 2 gols em menos de 4 minutos. Pra que falar dessas coisas? Saiu 4 e 13 e 9 minutos. Trazer pra nossa realidade, né? Então tá aí a dica, quem quiser viajar, é um investimento um pouquinho alto, né? Porque é uma região mais luxuosa ali da Espanha, mas vale quem quiser conhecer mais sobre o País Basco, fazer um tour pelo País Basco, San Sebastián tem que estar na rota
porque pelo menos ali tu toma um sol, aproveita uma Pra praia. quem gosta de história, geografia, É. paisagem natural, futebol. Ou ele vai dormir pensando Pô, vou nesse dormir negócio triste no com mapa. Bah, Eu espero que o corte do Rafa seja Não, por favor, ele Rafa. apontando, Por por favor. favor, Rafa. bah, se for eu vou agradecer muito. Por favor, Rafa. E vamos agora para o nosso craque da rodada. Se tu conhece, né? Conhece bem, né? Conheço. E no último episódio do Deu Liga, fui um pouco criticado por falar que Endrick merece ir pra Copa do Mundo. Não por mim. Eu sei que não, foi o Valtinho. Walter Júnior. Tive que dar uma... Já ouviu o último episódio, Eduardo Não vi Castilhos? ainda. Ele disse que ouviu todos, Fica né? aí o Não, quase convite todos. para quem tá nos acompanhando voltar lá pro episódio número 76, em que a gente fala do Igor Thiago e a gente projeta, né? Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier disputa League. pela camisa 9 da seleção. Né? Disputa pela camisa 9 da seleção, já na convocação de março e também projetando a Copa do Mundo. Mas o que o Endrick fez? Ele foi autor de 3 gols na vitória do Lyon sobre o Metz. 5-2, o jogo do último domingo. Uma atuação de gala já dele, são 3 partidas do Endrick com participação de gol em todos. Ele São fez o gol 4 na gols, estreia, assistência. assistência e depois 3 gols de novo. Então Isso. são 5 participações em gols em 3 jogos. Pelo SofaScore tirou nota 10 na última partida, né? Aquele de cavadinha é muita categoria. É um atacante completo que a gente vai tendo e vai agora com minutagem, né? E é um excelente negócio do Lyon, né? Porque é bom pro Real Madrid, que emprestou e tá dando minutagem pro jogador. Mas o Lyon, se o Endrick não jogar, tem que pagar 1 milhão de euros pro Real Madrid, que lá é troco. Mas se o Endrick for... A cada 5 jogos que o Endrick é titular, ele não precisa pagar 200 mil euros. Ou seja, se ele for titular em 25, que é a tendência, o empréstimo sai de graça. E o Lyon não paga nem o salário do cara. Sim. Excelente Excelente negócio. negócio. Um Lyon que vai disputar a fase final da Europa Liga. Um Lyon que pode brigar ali pelas primeiras posições do campeonato francês, vem em ótima fase. E com o Endrick inspirado. E cada vez mais eu fico ciente que ele vai pra Copa do Mundo. E Acho tomara que nos forte ajude. Tomara. dizer, mas... Não, É um eu grande- estou dizendo, se não acontecer Porque nada o Ancelotti fora não usava ele no Real Madrid, assim É, como o Xabi Alonso que tá Não, aqui ele com a gente usava não mais. usava também. Ele usava mais o no Real Ancelotti. Madrid. O Ancelotti, ele deu a oportunidade de ser titular na Copa da Espanha. Sim, utilizava mais do que o Xabi Sim. Alonso utilizou, com certeza. É. Mas, enfim. O Castilhos não gostava do Endrick, daí acontece isso, né? Não é que Perdeu não o gostava. emprego. Bom jogador. Só não achava tudo isso que pintou assim na época, mas... Sabe que eu tô te comparando ao Xabi Alonso, né? Sim, Sim, Mas ele eu entendeu realmente- agora. agora entendi. Mas eu realmente não era muito fã não, mas agora... Pô, dá muito bem aquele gol de cavadinha ali, eu como atacante, né, cara? Muita velocidade. Eu sei. Aliás, parabenizar o agora teu obrigado. retorno aos gramados. Muito obrigado. Mas Muito agora obrigado. tá te comparando ao Fulkrug ou tá falando como atacante mesmo? Não, como atacante. É, como mas atacante o estilo de jogo do Castilhos é bem parecido com o Fulkrug. Tá te Artilheiro ali, faz seus gols, eu mas tenho perde um pouco alguns. mais de movimentação, né? Faltou. É que eu perdi alguns que eu tava 1 ano e 8 meses sem jogar. Né? É. É verdade. Aí se eu volto metendo gol, O pelo med- amor de Deus. o medinho de... é o retorno do Ronaldo. Ronaldo, O 2002. Castilhos pra é Copa do Mundo. É, competitivo, né? bastante. Pô, já vi ele xingando filho de colega nosso aqui em jogo de festa de fim de ano, mandando o guri de não, 4 não, anos não. correr. Não, mas ali, ali peraí, o filho cara. do Cristiano tava de má vontade. Ele mereceu ser xingado. Tudo Foi bem. Não é nem por ali. filho de colega, é filho de gestor. né? É, isso que é o pior. Tava na má vontade, moleque, velho. O Castilho já 4 anos numa perna daquela se jogando. O Castilho já provou hoje que ele não tem medo de nada, né? Não tem. Hoje o verdade. Castilhos Hoje mostrou uma vamos lá, coragem Gabaritos absurda, do né? Castilhos. Isso aí. Mas é isso, Aí, Neto. meus caros Vamos lá, amigos. Pra fechar o programa agora, pessoal. Bender vai apontar onde é que fica a Inglaterra no mapa ali. ó. Vai ver. vender. A Inglaterra fica lá em cima. Ah, Perfeito. Ali é o Reino Unido, né, Reino Unido, Bender? né? Perfeito. Muito bem. Passou na média em geografia. Errou um país, mas acertou outro. E onde é que fica a Letônia? Não. É isso, pessoal. A produção foi da Janaína Ville e do Rafael Ramos, que também voltou das suas longas férias, né? Como tira férias, Rafael tá Ramos. bem feliz ele, né? É, técnica e edição de áudio do Leandro Carvalho. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Também deixe o teu like na transmissão do Deu Liga no YouTube e aproveite para seguir o canal de GZH. Então deixe seu comentário também.
E a gente volta semana que vem. Não sabemos o assunto, vamos debater ao longo da semana. Se a audiência sugerir, melhor. Exatamente o que Faz eu ia o nosso falar. trabalho. Não sei se voltarei, primeiro que eu não sou do time titular e segundo que eu fiz uma gafe aí que... É, de talvez tu repente, tome, eu tu tome um uma gancho suspensão. e vai... a geladeira. É, talvez tu vai voltar Ainda bem que o Leonardo Oliveira não pro tava aqui sub-20. presente. É, talvez tu vai voltar um pouquinho pro sub-20 ser, pra dar pode uma ser. treinada. É, não, tem que- Mas tem em que breve voltar. tu volta também, Bem. Volto, Tá volto. bom? Tu Sempre- é muito bom, tu é sempre craque. presente. Muito obrigado. Tu também é craque, Castilhos. Menos de Somos. geografia. É, Somos vocês todos são craques até a próxima semana. Tchau, tchau.